A menina que viu o céu aberto e tocou nos cabelos de Jesus. Acredita quem quiser, vou colocar o vídeo aqui, ela mesma contando. Não foi fácil, ela se emocionou muitas vezes, o vídeo é muito forte, mas com a ajuda da sua mãe e do seu pai, ela conseguiu transmitir aqui o recado de Deus. Depois do vídeo, eu volto com o comentário. Eu sou o Sátrio Araújo TV Paraú e eu conto muito com o seu apoio. Por favor, curta, comente, compartilhe, tá bom? Desde já, agradeço de coração a cada um de vocês que assim o fizerem. Vamos ao vídeo. É meia-noite 19 e eu tava orando com a minha mãe e eu fui descrevendo na oração o que eu estava sentindo, que era um pensamento. Eu tava no campo, parecia que era meio que uma cidade, era um lugar que não tinha muito fim, a gente não dava pra ver o fim dele. Tava cheio de pessoas, eu não consegui ver quem era, mas eram pessoas que eu conhecia e eu sentia alguma ligação, porque eu sabia que elas estavam ali, estavam me vendo. Tinha muita gente, muita. E eram pessoas e eu tava olhando pra uma coisa gigantesca, era um trono, que era um trono. Eu acho que eu consigo desenhar. Amanhã você desenha. E ele era gigantesco, ele era normal, mas não era uma cadeira, era dourado. A coxa dele era meio vermelha, mas era dourado brilhante. E ele vai até o chão, ele não tem a perna da cadeira, é como se fosse um pano cobrindo, entendeu? Uhum. Eu acho que era de ouro, porque era muito forte o brilho amarelo. E aí, tava sentada nele, eu acho que era Deus, ou Jesus. E aí, ele tava sentado descalço, com uma roupa branca, mas não era um branco, tipo, nossa, muito branco. Era um branco, tipo, da cor do lençol, sabe? Tava com alguma coisa aqui, ó, vermelha. Um cinturão. É. E tava com uma roupa até aqui, que ela era bem larga, assim, sabe, assim. E ela vinha assim, aqui. Eu senti minha perna gelar e tremer. Tá tremendo o corpo ainda? Eu tô sentindo muito frio. Aí, eu sentava na perna esquerda dele, aqui, assim, ó. Ele tava sentado assim, com a perna assim. Eu sentava aqui, ó. Bem aqui. Na perna esquerda. E eu tava com as pernas pro chão. Ele é muito alto. Ele deve ter 3 metros. Que eu sentava na coxa dele e ficava com a minha cabeça no peito dele. Você tava pequenininha. Tava bem pequena. Tava aconchegada. Sim. E não era tipo só adultos que estavam comigo. Era um monte de pessoas. Uma multidão, sabe? Uhum. E aí a gente tava lá. E eu tava sentada lá e eu sentia que ele me abraçava. Mas é um abraço que parece que ele tá pegando o nosso corpo inteiro. Não é um abraço que pega até aqui, ó. Até aqui. O corpo todo. É um abraço que pega o corpo inteiro, dos pés até aqui, ó. E aí, é uma coisa que parece que é um lugar seguro. Parece que é um sentimento que você tá segura. Que nada pode te abalar, nada pode te estragar aquele sentimento. Parece que nessa hora, se você sentir... Se você sentir um soco, você não vai sentir nada. Pela proteção. E aí, eu parei de sentir esse sentimento e me deu um apagão. Depois, eu voltei, como se eu tivesse... Não era que eu tava sentada nele fazendo assim. Era como se eu estivesse num banco, atrás do trono, passando a mão no cabelo dele, assim, como se eu estivesse penteando o cabelo dele. Passando a mão assim, ó. Ele tava aqui, o rosto dele. E eu tava penteando os cabelos dele. Era meio encaracolado, meio cacheado. Não era encaracolado, sabe? Ondulado. Era ondulado. E aí, era marrom mesmo, não castanho, era marrom. E o olho dele não era escuro. Ele era da minha cor. E eu tava passando a mão no cabelo dele, parecia que eu tava passando a mão numa farinha. Então, era muito sedoso, era muito macio. Ele não é oleoso, ele era normal, ele era bonito, ele era do tamanho do meu. Era mais ou menos aqui, assim, ó. E ele era muito bonito, muito bonito. E a pele dele é assim, inexplicável. É muito, muito macia. Parece que eu tô passando a mão numa nuvem, num algodão, num lençol, assim. É incrível. E eu tava sentada, ele tava rindo comigo. Nós dois estávamos muito felizes, eu não conseguia parar de sorrir. E mesmo que eu tentasse, eu tava chorando muito. E tava muito emocionada. E eu tava chorando de felicidade? Sim, eu tava chorando de ficar escorrendo lágrima. Todo mundo tava chorando. Quando eu tava sentindo a presença das pessoas, eu sentia, tipo, tava todo mundo chorando. E tava todo mundo rindo e chorando. Eu não consegui parar de chorar. Eu tentava e não consegui parar de chorar. Mas era um choro feliz. Era um choro feliz. Eu tava sentada aqui, eu tava deitada. E você viu que eu tava chorando? Sim. Porque eu tava tentando parar de chorar e parar de sorrir. E eu não conseguia. Porque era uma coisa natural. Eu tava assim. Eu tava chorando. Eu tava...
E eu tava escorrendo lágrima, 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 uma atrás da outra. Não é um sentimento que eu nunca senti antes. Você nunca sentiu? Nunca senti. E preenchia o coração, te deixava Sim, feliz? parecia que tinha alguém segurando meu coração e cuidando dele, sabe? Quando cobertinha e tudo mais, dando chupeta, cuidando assim, sabe? Cuidando mesmo. E eu tava chorando muito, muito, choro muito alegre. E eu tava rindo. E Deus me olhava pra mim, olhava pra todo mundo. E ele tava sorrindo. Ele não tava chorando, mas ele tava sorrindo. E ele tava dando uma risada. Todo mundo tava chorando, todo mundo tava rindo. E eu tava chorando e tava rindo. Eu entendi. E eu não conseguia parar. E eu tava chorando, chorando, chorando. E eu ficava meio molhada. E eu tava rindo muito. Eu tava tipo assim, tava rindo, mas eu tava chorando. E aí eu sentava nele assim, eu abraçava assim, ó. Entendi. Só que não é assim, ele me pegava inteiro, assim, como se fosse um bebê. E fazia tipo assim, ó. Uma proteção, assim. Sim, e aí ele ria, assim. Aí ele punha a mão em mim e fazia assim, ó. Assim, 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 ó. Assim, Entendi. assim. Passava a mão no meu corpo, assim. E ele ficava feliz que eu tava lá. Aí, na outra visão, né, que foi que eu tava penteando o cabelo dele, mais ou menos, tava passando a mão no cabelo dele, foi muito lindo. E parecia que era um campo de futebol, que não tinha fim. Entendi. Era o teto, não tinha fim, do lado não tinha fim, era tudo branco. E parecia que lá no fundo algumas coisas com cores, parecidas com pessoas, mas pessoas longes, bem longes. Eu não olhei pra trás. Mas eu sentia, tipo, sabe quando você tá indo assim, você não ouve muita coisa, mas você sente que tem muitas pessoas atrás de você, igual no centro? E aí você No centro sabe. aqui da cidade? É, Ah. você, mesmo que você não tá vendo que tem gente atrás de você, você sabe que tem gente atrás de você, porque sempre tem. Ah, tá lotado o centro da cidade, entendi. É, você sabe que tá ali, mas Aham. você não tá olhando. Você sentia a presença de várias É, pessoas. você sabe que tem gente porque você vê, você sabe que lá é um lugar muito povoado, mas eu não sabia que lá tinha, eu não sabia onde era. Mas eu sentia igual quando eu tô no centro. Tem Entendi. gente lá, tinha gente de todas as formas, sentia várias risadas, sabe? Risadas grossas, risadas finas, e tinha várias coisas lá, e não tinha fim, era tudo branco, e só tinha ele lá no meio. Então a experiência foi linda. Foi, Foi forte. foi. Eu não sentia nenhuma dor, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de tristeza. Eu só tava feliz porque eu tava com ele. Foi emocionante. Eu tava com ele, então pra mim foi muito bom. Agora eu quero te fazer uma pergunta e quero que você seja sincero. Você acredita no que acabou de ver e no que acabou de ouvir? Eu, particularmente, acredito sim, porque nesses últimos dias, Deus tem usado os pequeninos. Deus tem se revelado para meninos e para meninas como nunca antes na história. E aqui e acolá, alguém diz assim: eu já estou farto de tanta visão, de tanta revelação, de tanta profecia. Eu não acredito. Eu só acredito no que tem na Bíblia. Ora, se você acredita no que tem na Bíblia, você não deve desprezar essas coisas, porque está escrito no livro do profeta Joel, no capítulo de número 2, Deus dizendo assim: nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os velhos sonharão, os ossos jovens terão visões, profetizarão. Gente, Deus se revela também através de sonhos e de visão também, gente. Entendeu? Tá certo que a revelação é a palavra de Deus. Porém, observe uma coisa, raciocine aqui comigo. Não é todo mundo que vai ler a Bíblia, não. Uns não leem porque não sabem. Outros não leem porque não sabem ler e porque não querem ouvir a palavra de Deus. Outros não querem saber de pastor, de padre, de missionário. Tem gente que não quer saber esse negócio de Jesus, de céu, de fé, de arrependimento, não, gente. Não quer de forma alguma. Mas, porém, Deus usa os seus instrumentos aqui na terra, as suas ferramentas aqui na terra. Mas essas pessoas usam o celular. E através do celular, através de um testemunho desse, Deus faz com que a sua palavra chegue a tantos corações que vocês não conseguem enumerar quantas vidas estão sendo alcançadas através desse aparelhinho chamado de celular. Entendeu? Eu sei que muita gente é ignorante assim, ao extremo e não acredita nessas coisas. Não, só creio se for na palavra de Deus. E outra, não creio não porque ninguém nunca viu Deus. A Bíblia diz que ninguém nunca viu Deus. Vamos colocar os pingos nos is. Você crê na Trindade? Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Pois vamos lá. Um dos discípulos disseram assim a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse: eu estou todo dia aqui convosco e vocês me perguntam, mostra-nos o Pai? Está aqui eu aqui. Está aqui eu entre vocês. Mas veja só. Deus, o Pai, o homem não pode ver, ninguém nunca viu. Alguém vai dizer: ah, mas Moisés viu sim que Moisés, a Bíblia diz que falava com Deus face a face. Falar com Deus face a face não significa dizer que viu, né? Você pode falar com alguém face a face, isso fala da intimidade que ele tinha com Deus, ele não via Deus, é tanto que ele pediu para ver Deus. Quando ele estava lá no monte, 40 dias e 40 noites, de jejum, de oração, lá no monte ele pediu para ver Deus e Deus disse: Moisés, você não pode me ver, homem nenhum pode me ver e ficar vivo.
Vamos fazer o seguinte, como você está com sede de me ver e não pode, no momento você não pode, você vai ficar na fenda da rocha e eu vou passar de costa, você vai me sentir de costa, você vai ver a minha sombra. E aí Deus passou e Moisés viu a sombra de Deus, entendeu? Foi alguém que teve assim, a maior intimidade de ver as coisas de Deus, está aí, Moisés. Ele viu a sombra de Deus, certo? Então, como é que essa menina disse que viu Jesus na visão? Lembrando que isso foi uma visão. Não foi algo natural. A Bíblia diz que o homem espiritual compreende as coisas espirituais, mas o homem carnal não entende essas coisas. Só vai entender que é espiritual. Ela teve uma visão. Deus arrebatara assim os seus sentidos para um ambiente espiritual. Deus mostrou o céu a ela. Entendeu? Jesus se apresentou para ela. Eu creio sim que ela ficou no colo de Jesus, que ela alisou o cabelo de Jesus. Sim. Jesus pode aparecer para as pessoas? Pode sim. Quando ele padeceu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, lembra? Só que antes dele subir ao céu, ele ficou aparecendo. Ele apareceu para Maria Madalena, apareceu para as mulheres, apareceu para os discípulos. Tomé duvidou e disse, não, isso aí não é o Senhor não. Jesus disse assim, Tomé, toque aqui nas minhas mãos, olha, está aqui, ó, a marca dos cravos. Quando Tomé disse, não acredito. Quando Tomé disse, deixa eu pegar, disse, pega Tomé. Quando Tomé pegou e disse, Senhor, é o Senhor mesmo. Tomé creu porque viu, porque pegou, sabe? Ele não creu por fé. Apareceu para os dois discípulos do caminho de Emaús. Apareceu para 500 irmãos de uma vez só. Tudo isso a Bíblia registra, livro de Atos. Depois, ele apareceu para Paulo, Saulo de Tarso, lá no caminho de Damasco, onde Paulo se converteu quando se encontrou com o próprio Senhor, Jesus. Depois ele subiu ao céu, sabe? Aí o que acontece? Jesus pode aparecer para alguém? Pode sim. Deus, terceira pessoa da Trindade, pode. Através de uma aparição teofânica, ele pode aparecer através de usar o corpo, porque ele é espírito. Ele é espírito, mas ele tem o seu corpo glorioso. Entendeu? Jesus nasceu de uma virgem, uma criança normal, um ser humano normal, que nasceu de uma virgem. Foi concebida pelo Espírito Santo de Deus. Tem o seu corpo foi transformado quando ele subiu ao céu, certo? E não impede, nada impede de alguém ter uma visão com Jesus. Alguém disse assim, eu vi Deus Pai, o Todo-Poderoso. Aí não viu não, gente, não viu. Mas você vê Jesus em uma visão, pode sim, é uma visão, pode sim. Tá entendendo? Então, Deus tem feito isso. Pessoas que não vão à igreja, que não querem negócio de crente, de igreja, de cristianismo, de Deus, de padre, de pastor. Não quer de jeito, não quer. Não quer, nem sabe ler, não quer saber de nada. Mas tem um celular. Entendeu? Aí, através do celular, Deus fala com ele através do testemunho desse. Você acredita, gente? Que essa menina está falando a verdade? Claro que ela está falando a verdade, gente. É nítido. Quando o camarada está mentindo, a gente sabe na hora. Mas quando é verdade, a gente sente. Entendeu? Você não tem ideia de quantas pessoas não se converteram, ou melhor, quantas pessoas se converteram ao ouvir esse relato dessa menina aí. Que Deus abençoe a ela. E a sua mãe estava conseguindo contar, mas a mãe dela ajudou. Foi luta para gravar esse vídeo aí. Ela é emocionada sentindo a presença de Deus.